Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, lembrando que tem nosso link aqui no final da gravação, vocês podem clicar. E a gente tá agora com mentoria toda semana online, né, Bebel? Exatamente. A gente tá dando um curso novo pra quem gosta de ter o acompanhamento online, a gente tá uma vez por semana. E também tem o nosso curso que você pode comprar o pacote todinho. Então é só clicar. É a nossa mentoria que vocês vão amar, quem novo empreendedor e que tá aprendendo, a gente tem toda a base para quem tá começando. Muito legal, gente, não deixe de perder isso. Gente, a nossa convidada de hoje é uma das idealizadoras do Safe Space. O Safe Space é uma startup criada com o objetivo de ajudar a identificar e resolver problemas de assédio e outras formas de má conduta dentro do ambiente de trabalho, deixando ele mais seguro. A gente tá aqui, então a gente conseguiu trazer, né, depois de muitos momentos de vindas, a gente trouxe a Rafa Frankenthal. É um prazer poder estar com você aqui hoje, Rafa. Obrigada, Rafa. E eu queria já aproveitar e já emendar e te perguntar, né, foi você, a Giovana Sasso, a Nathalie Zarzur e a Cláudia Farias, que começaram e estão por trás do Safe Space. E eu queria que você contasse pra gente como que vocês tiveram a ideia de criar essa plataforma. Boa, gente, primeiro muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco mais sobre a história da Safe Space, que está só no comecinho. Começou comigo, na verdade, eu fui fazer mestrado em Londres, né, tive uma super oportunidade de estudar gênero, e eu estava fazendo a minha tese de mestrado sobre assédio sexual, e aí já tinha uma vontade de empreender, estava nessa busca por trabalhar com alguma coisa que eu me identificasse mais, que tivesse um propósito forte, até por isso que eu fui fazer o mestrado. E aí, quando eu estava em Londres, eu conheci uma empresa que está fazendo algo muito parecido com o que a gente está fazendo agora aqui no Brasil, lá na Inglaterra, e entendi que tinha espaço no mercado para ajudar as empresas a resolverem não só problemas de assédio, né, por mais que essa tenha sido a minha parte pessoal, né, de motivação pessoal, mas não só problemas de assédio, mas outras formas de má conduta, então discriminação, fraude, corrupção, conflito de interesse. As empresas ainda estão muito mal atendidas nesse sentido, não têm as ferramentas necessárias para gerar confiança, para que as pessoas façam relatos de comportamento e conduta internamente, né, E aí eu pensei, faz muito sentido, era um modelo de negócio que eu já conhecia, né, um SaaS, tinha trabalhado numa startup SaaS aqui no Brasil antes de ir para o mestrado, e aí eu voltei com essa ideia, e aos poucos as minhas sócias foram se juntando. Então a Giovana foi a primeira a se juntar, ela é designer, então a gente na época queria uma forma de validar a demanda, então criamos o nome, logo, site, e a gente colocou no ar com alguns desenhos, né, mockups do que seria a plataforma, mesmo que não tinha tecnologia nenhuma ainda. E foi assim que a gente conseguiu marcar as primeiras reuniões com o cliente, e né, gente interessada, quero comprar, e estamos falando de compliance, de profissionais de compliance, de RH. E aí, com o tempo, a Nathalie se juntou depois, já queria empreender, ela é minha amiga de infância, estava testando algumas teses de negócio, nada fazia tanto sentido, ao mesmo tempo ela começou a me ajudar com a Safe Space, e aí a gente começou a gerar interesse de alguns investidores anjo, enfim, a ideia começou a sair do papel, e aí depois a Cláudia foi a última a se juntar, ela é nossa head de tecnologia, ela que construiu a primeira versão da plataforma praticamente sozinha, e hoje toca nosso time de tecnologia. Enfim, foi assim, tentei resumir. Resumiu muito bem, muito bem. Vou aqui perguntar, essa é a primeira vez que vocês empreendem, porque são novas e já estão empreendendo numa coisa muito fantástica, uma ideia muito maravilhosa. É a primeira vez. Eu e a Nathalie, a gente teve experiências em startups super early stage também, assim, óbvio que não é nem perto da mesma coisa, mas a gente já estava imersa nesse universo, mas é a primeira vez. Ai, que demais. E como que foi esse passo a passo, assim? Teve muita dificuldade? Todo dia é uma dificuldade nova, assim, a gente está aprendendo muita coisa, a gente pede muita ajuda também, porque realmente é um desafio gigantesco, mas você vai fazendo, né, um passo de cada vez e aí você vê que dá, mas é tudo bem difícil. Empreender é
né, aqui eu acho, a gente, todo mundo que escuta aqui o nosso podcast sabe que é para levar para você mesmo que está ouvindo, que está começando e que tem várias, aqui tem uma diversidade, né, que não é fácil. E isso que eu acho que mais motiva. A gente tira essa parte de romantizar quem quer empreender e você fala, quero fazer tal coisa. E aí tem toda uma luta, né, para conseguir as coisas darem certo. Muito incrível. Quero saber como a ferramenta funciona na prática e de que forma a Safe Space pode reproduzir ou reduzir o tempo gasto com investigação da denúncia. Boa, vou tentar resumir de novo, vou falar de uma forma prática como funciona. É uma plataforma SaaS, né? Então, Software as a Service, a gente vende a licença para empresas, né? E aí quem opera no lado administrador é o RH e o Compliance dentro do ambiente corporativo. E aí, a gente tem um web app, né? Então, uma URL pode ser acessado pelo smartphone ou pelo desktop. Em breve, a gente vai ter também a chamada telefônica, a possibilidade de fazer relato pelo telefone também. E aí, assim, a gente tem algumas funcionalidades que fazem com que as pessoas sintam mais conforto, né? E consigam mapear melhor, entender melhor o problema que ela passou no ambiente de trabalho, ela ou ele, né? Como a gente sabe, problemas de comportamento, desde assédio até fraude e corrupção, são complexos, nem sempre a gente tem clareza do que aconteceu, então a gente tem todo um fluxo que guia a pessoa para ela entender, né, e ajudar ela a organizar as informações para que o RH e o Compliance tenha a informação suficiente para investigar e resolver o caso. Então essa é uma das coisas que ajuda a diminuir tempo de resolução. E aí a gente tem algumas outras funcionalidades, então, por exemplo, você pode salvar um relato como rascunho, né, então você não tem certeza ainda se você quer ir adiante com aquele relato, porque, enfim, tem medo sobre retaliação, tem vários obstáculos ali no processo, mas você consegue salvar na Safe Space, né, no seu espaço seguro, com data e hora marcada, de uma forma imutável. Então, isso tangibiliza, né, traz evidência, é uma das dificuldades que as empresas têm de resolver casos internamente também. A gente acabou de lançar uma funcionalidade que chama Connect, que permite que as pessoas enviem relatos de forma condicional. Então, a gente sabe que problemas de comportamento são estruturais. Muitas vezes alguém que está agredindo uma pessoa está fazendo outras coisas de gravidades diferentes com outras pessoas. E você tá sozinha, né, ou sozinho naquele processo, é uma das coisas que faz com que as pessoas, sintam medo, não façam um relato. Então, agora pela Safe Space, você pode enviar um relato com a condição de que outra pessoa também tá relatando a mesma pessoa acusada, né? Então, isso já ajuda. É um pouco do que aconteceu com o movimento Me Too, por exemplo. A gente tá trazendo isso mais, né, pro dia a dia mesmo, para tentar fazer com que as pessoas façam esse relato antes do problema escalar, né? Enquanto ainda dá para resolver internamente. E aí, do lado da empresa, a gente tem funcionalidades como um chat anônimo, por exemplo. Então, dá para entrar em contato, fazer pergunta adicional, parar a pessoa, mesmo sem ela se identificar, né? A gente sabe que, enfim, a identificação é um obstáculo hoje também. E aí tem outras funcionalidades que, ajudam a conectar as informações, então entender quais tipos de problema acontecem com mais frequência, onde a empresa pode direcionar ações de prevenção, enfim, é assim. Eu quero até fazer uma pergunta que não está ali aqui na nossa pauta. Rafa, isso funciona só para mulheres? Ou já teve casos de homens relatarem alguma coisa? Não é só para mulheres. É porque tem todo tipo de caso. Exato. Não é só assédio, né? Corrupção, tudo, então... Não, mas no caso de assédio, a maioria é mulher relatando ou teve já casos de homem também falando? Tá, acho que são duas perguntas aqui. A primeira, a plataforma da Safe Space funciona, né, como a Bel falou, para qualquer tipo de má conduta, então assédio moral, discriminação, enfim, e também assédio sexual. Assédio sexual, né, por mais que aconteça com mais frequência com mulheres, também acontece com homens, enfim, pode acontecer com qualquer pessoa, porque é um abuso de poder, né? Como a gente tem desigualdade de gênero, né? Nessa relação de poder entre homens e mulheres, o assédio sexual acaba acontecendo com mais frequência. Mas ele pode acontecer, por exemplo, entre, né, um homem heterossexual e um homem homossexual. Ele ainda pode, né, assediar sexualmente para reforçar essa relação de poder. Então, acontece, sim, menos frequente. Legal. E vocês têm acesso a, saber quais são as denúncias mais comuns, assim, e é o assédio mesmo? Sim, a gente, né... Para elencar, assim, sei lá. Isso, a gente acessa de uma forma
anonimizada, né, e compilado. Então, a gente não consegue acessar os casos de cada empresa, mas a gente sabe no geral, de toda a nossa base de clientes, qual porcentagem de cada tipo de comportamento. Assédio moral e assédio sexual são os mais comuns. Legal, você falou sobre medo, né? Um dos maiores medos de quem faz a denúncia é sofrer retaliação, que é o que você tinha acabado de falar. Há como fazer a denúncia sem ter a identificação da pessoa? Sim, e é a forma mais comum hoje. A maioria dos relatos são feitos em modo anônimo, por isso que a gente desenvolveu esse chat, né? A interface parece do WhatsApp, para a empresa conseguir tirar dúvidas e tocar a investigação mesmo sem a pessoa se identificar. Às vezes, claro, né, no decorrer da investigação, a pessoa vai, dependendo da medida que vai ser tomada, a pessoa vai ter que eventualmente se identificar. Mas, ou não, né? Às vezes o caso ainda está num grau menos severo, dá para tocar sem a identificação. Mas é importante ela conseguir dar esse primeiro passo sem precisar se identificar, Sim. Porque, de fato, como a gente está falando de abusos de poder, muitas vezes envolve hierarquia dentro do ambiente corporativo, né? E aí o medo de sofrer retaliação existe. Sim, vou pegar uma colinha aqui. O Safe Space foi criado, gente, em março de 2020. De lá pra cá, as meninas receberam já 2 aportes financeiros, o que é uma coisa muito legal pra uma empresa tão nova, né? Então foram 2,4 milhões de reais agora em novembro, quer dizer, ano passado, e agora em novembro mais 11 milhões de reais. Ou seja, em um ano vocês foram, tipo, de 0 a 50 clientes, ganharam 2 aportes. Como que vocês estão vendo tudo isso? Tipo, é uma surpresa? Você imaginou que ia chegar? Tipo, como que é passar por tudo isso, assim? É uma loucura. Acho que ganharam nem é a palavra certa, né? A gente conquistou e foi bem suado. Mas, ao mesmo tempo, é incrível, né? Ver tanta coisa acontecendo. A gente tá fazendo um movimento que já tem um impacto grande, 50 clientes, são mais de 20 mil funcionários que têm acesso a um espaço seguro, né? E a gente vê o impacto, tanto com quem está administrando a plataforma da Safe Space, quanto pessoas que trabalham em empresas que usam, né, a plataforma. Então, é realmente impressionante ver e perceber que a gente conseguiu convencer um monte de gente da nossa visão, né? Que hoje até as pessoas já entendem muito mais, nem parece uma loucura, mas quando era só eu, depois eu e minhas sócias, a gente ia convencer, né, primeiro um funcionário que veio trabalhar com a gente, né, depois outra pessoa, e hoje eu vejo a gente tá com 22 pessoas no time, e eu vejo, tipo, nossa, é muita gente, né, que comprou essa visão, que tá comprometida. É incrível essa parte, né, que as pessoas compram o seu sonho, que você fala assim, gente, todo mundo que entra tá comprando um pedacinho do que eu fui imaginando e também foi ajudando a crescer cada vez mais. Exatamente. Quando você vê que já tem uma visibilidade. Outro dia, faz algumas semanas, eu tava num casamento e aí um amigo do meu namorado encontrou com a gente, aí veio perguntar, o que você faz? Eu falei, eu sou fundadora da Safe Space. Ele falou, nossa, na minha empresa a gente usa. Que incrível. E eu fiquei, caramba, sabe? Muito louco. Muito louco. Incrível, incrível. Não, eu acho essas coisas, ainda mais startup que tem né, quando vira, ela vira muito rápido, não é? É incrível, muito rápido. É incrível. Eu quero perguntar qual o conselho que você dá para quem tem uma ideia na cabeça, mas não sabe bem por onde começar. Comece. Você nunca vai se sentir pronta. Realmente, são muitos desafios. E quando você tá com a ideia na cabeça também, você não tem noção dos desafios. Assim, eu não sabia nem 1% das coisas que eu ia ter que aprender a fazer. Então, você tem que começar, porque você vai ficar planejando, você vai planejar as coisas erradas, sabe? Porque não dá pra saber o que vai vir no caminho até você realmente... Vai aprendendo conforme vai acontecendo, né? Vivendo sempre e aprendendo. Vai ter uma surpresa, alguma coisa, não dá pra prever tudo. Exato. Então, assim, a minha primeira dica seria, começa agora, né? Acha um jeito de começar. E quando a gente tá falando de startup, de empresa de tecnologia, é muito importante buscar uma validação, né, de demanda. E aí você tem que tentar pensar na forma mais próxima da realidade de fazer isso. Então, assim, não adianta pedir a opinião das pessoas, porque as pessoas... Tem uma coisa, acho que até um pouco da cultura brasileira. Gente, escutem. Acho que é um pouco da nossa cultura também, assim, de não conseguir falar não, de não falar que, né, todo mundo vai falar que é legal, todo mundo vai falar que precisa. Então, assim, tem que achar formas de... É isso, você colocaria dinheiro, né? Você compraria? Então, assim, a gente criou o site e fingiu que existisse a empresa. Porque se eu só falasse, né?
quero fazer, putz, legal. que máximo. Ainda mais o nosso negócio que, né, tem um impacto social, né? Tem essa parte, grande aí fica mais impacto. difícil ainda para as pessoas falarem que não querem comprar, ou que não gostam. Só que, para quem tá na posição de empreendedora, eu não quero fãs, né? Eu quero clientes. Não, você quer mudar o mundo, né? Porque Exato. isso realmente muda muita coisa. É muito legal isso. Muita Então, coisa. tem que ter essa clareza, assim, o que são pessoas que estão te apoiando e são fãs, né? E quem são as pessoas que comprariam, de fato, porque a gente está falando de negócios Sim. aqui. Então, tem que sempre ter esse olhar bem focado em fazer acontecer, porque senão você fica meio girando, você não vai, que consegue massa, que começar. legal o projeto. Tem que começar, E tem que nunca, fazer. nunca sai do papel. E você diria que tem um perfil das empresas que contratam Safe Space mais assim? Tem. Hoje a gente está com 55 clientes, a gente atende empresas de setores diferentes, desde indústria química até fintech, agência de publicidade, realmente tem uma variedade, mas a grande maioria hoje são empresas que já investem em cultura, pensam em diversidade e inclusão, pensam em employer branding, tem um olhar para pessoas e cultura estratégico. A maioria empresas de tecnologia que estão crescendo rápido, então Creditas, OLX, Buzzer, Notco, são empresas inovadoras mesmo, né? E aí é normal ver que são esse perfil de empresa também que vai adotar uma solução inovadora num primeiro momento. Sim. Não, o que é incrível mais do negócio de vocês, Rafa, é que as próprias pessoas, porque pra você entender o que acontece dentro do negócio, é lá dentro mesmo, né? Então você traz exatamente os relatos de lá de dentro que tá acontecendo. Que geralmente você sabe o que tá acontecendo dentro da empresa e você não tem coragem de contar para as pessoas o que tá acontecendo. Isso dentro de tudo que vocês fazem. Então eu acho que você tem realmente um informante lá dentro que é garantido e possivelmente acontece um relato, deve acontecer vários parecidos, né? Exatamente, sim, e por isso que a gente tem um posicionamento muito diferente de canais de denúncia tradicionais ou outras ferramentas de compliance, porque essa ideia, né, de denunciante, boletim de ocorrência, né, tem canal de denúncia ainda tem Essas coisas mais tradicionais. essa conotação negativa mesmo, né? De, putz, eu sou a pessoa que vai, né, ser o dedo duro, ou enfim, tem essa aura, mas a verdade é que se a empresa tem visibilidade dos problemas e tem intenção de resolver, isso é uma coisa positiva, né? Então, por que não colocar o canal de uma forma positiva, como uma iniciativa da empresa para construir um ambiente de trabalho mais inclusivo? Então, por isso que a Safe Space tem um posicionamento voltado para a inclusão, né? A gente fala muito, então, na hora que uma empresa se torna cliente, a gente faz uma apresentação, explica como funciona, explica por que fazer um relato, como que você está contribuindo para a construção de uma cultura mais saudável. Hoje as pessoas querem trabalhar em empresas que têm culturas positivas, Sim, né? sim. Especialmente as novas gerações. Então, você colocar a pessoa nessa posição, você pode ser protagonista da construção de uma cultura de trabalho mais saudável. mais saudável, isso é uma coisa boa, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de mudar a forma que as pessoas Concordo enxergam plenamente. esse tipo de ferramenta de... Né, que E é visto como canal de maravilhoso denúncia porque dentro das retém também, empresas. né? Porque às vezes tem muita gente que sai por isso, porque sofre alguma coisa, não vai falar, mas já procura outra coisa e sai da empresa e nunca vão saber que, O que aconteceu. foi aquilo, porque aquilo, tipo... Sim. É muito louco, assim. Eu já trabalhei numa empresa grande, assim, que quando eu saí, o RH me ligou e falou: eu só queria que você me falasse se teve algum problema, é um procedimento padrão, a gente sempre fala quando a pessoa tá saindo. Aí eu, tipo, agora eu já tô saindo. Tipo, eu posso descascar aqui o que me aconteceu, que não foi certo, que foi abuso, mas assim... Mas vamos fazer alguma coisa? Tipo, por que eu vou fazer isso? Tipo, já foi a hora. Então, eu acho que é muito legal isso. Eu tô, tipo, Sim. apaixonada. Assim, essa questão da entrevista de desligamento uma das principais dores, assim. Muito RH vem falar com a gente, falando, olha... Toda vez que a pessoa sai da empresa, eu descubro que, na verdade, ela estava passando por várias situações desconfortáveis. Só que é tarde demais, né? Assim, o custo do turnover já tá ali. Não tem mais o que fazer para reverter. E aí, justamente, é aí que entra a plataforma da Safe Space, né? Se a pessoa se sentisse confortável para relatar aquilo internamente, muito antes de tomar a decisão de sair da empresa, talvez
desse para reverter a situação, Exato. né? Ou impedir que aquilo acontecesse com outras pessoas lá dentro. Com certeza. Então, endereçar a causa, né? Então, assim, isso é... Na boca a Rafa vai contando e já vai surgindo várias dúvidas minhas pessoais, tá? Eu quero fazer uma pergunta pessoal. A plataforma, ela atende a nível nacional? Sim, a nível nacional, a gente tem clientes de várias partes do Brasil, claro, uma concentração maior no Sudeste, mas a gente tem também clientes que têm times em outros países. Então, hoje a Safe Space já está em 7 países, América legal, Latina, Estados incrível. Unidos. São empresas brasileiras, na verdade a gente tem uma empresa chilena e uma mexicana agora, que a gente fechou esse mês. Mas são empresas que atuam no Brasil também, né, e aí abrem a Safe Space para os times que estão em outros países. Outra curiosidade, tá, gente? Tô adorando, já amei. Rafa, quando acontece uma coisa muito grave, tá? Ou uma corrupção muito grave, ou um caso de assédio que passou da parte de assédio que já tá na parte... Como que vocês encaminham essas pessoas? Como que você fala com a empresa? Ou como que vocês fazem essa... É mais uma plataforma, serve como mais a parte de denúncia? Ou vocês também dão continuidade junto com a empresa? Junto com a empresa quando... Acontece uma coisa pior. Hoje, a plataforma é o canal de comunicação, né? Então, assim, é a ferramenta que coloca a empresa, né, o RH Compliance, numa posição boa para identificar e resolver os casos internamente. Cabe à empresa entender o que ela vai fazer, né, depois que ela identificou e tem as informações, porque cada empresa tem um contexto diferente, então é muito difícil a gente, né, entrar no meio e falar, putz, nesse caso deveria fazer X ou Y, porque é muito subjetivo, depende de quem está envolvido, depende do contexto, depende do momento, depende da frequência, e depende do contexto de cultura organizacional da empresa, né, então parte do processo de construção de confiança é os funcionários entenderem que a empresa vai ter capacidade de resolver, né? Porque, senão, como que você passa a mensagem de que, né, a empresa tem a intenção, de fato, de criar um ambiente de trabalho mais inclusivo? Então, assim, a gente acredita muito em capacitar a empresa. Hoje, a gente dá a ferramenta, né? É uma plataforma SaaS. A gente está entendendo a possibilidade de dar um apoio mais consultivo, mais pra frente, como parte de um pacote. Uma psicóloga, um advogado, serviços adicionais que possam auxiliar. Exatamente, como se fosse um grupo de serviços adicionais. De apoio, né? Que podem apoiar tanto a pessoa que está passando pelo processo, quanto quem está investigando durante esse processo, né? Porque quando o caso é mais complicado, quando você falou, às vezes a investigação dura semanas, né? Uhum. Então, ter esse apoio pode ajudar a gerar confiança, mas sempre a empresa, né, e aí quem representa a empresa tem que ser responsável pelo processo. Geralmente, empresa grande já tem essa parte jurídica, principalmente, né? Mas no meu caso era entender se, quando ela chegava lá, como que a empresa lidava com essa informação, independente de qual caminho que viesse. Exato, é caso a caso. Mas a Safe Space apoia hoje já, nosso time de sucesso do cliente apoia os clientes, de uma forma mais, né, falando sobre boas práticas, treinamento, porque não adianta a pessoa falar, eu tenho aqui pra falar, mas não sei que nada vai acontecer, né? Tipo, não sabe a gravidade, né, e a empresa não atua em nada. Então, exato. Tem que ter esse negócio, porque, tipo, só por ter, as pessoas também não vão crer naquilo lá. Por que eu vou denunciar lá se eu sei que eles vão olhar e falar, Exato. Né? Aí tem algumas funcionalidades na plataforma que ajudam também a gerar essa responsabilidade. Então, a gente monitora tempo de resolução. Então, agora a gente vai implementar alguns alertas. Então, faz 3 dias que você não respondeu esse relato, né? A pessoa tá esperando uma resposta. Então, tem umas formas de puxar um pouco essa responsabilidade pro lado da empresa. Eu acho incrível. Assim, minha leiga, é um Reclame Aqui Plus, né? Tipo, você tem tudo lá que você consegue resolver realmente o que tá acontecendo. Tô apaixonada, Rafa, pela plataforma. Não, é muito legal, gente. Apaixonada. Eu amo coisas que fazem diferença no mundo, sabe? Que você chega que realmente você fala, como você falou que seu amigo chegou, o amigo do seu namorado, mas você não é uma empresa que tá lá, mas é um suporte que muda, né, a vida das pessoas. Isso é muito incrível. Muito incrível. Parabéns. Obrigada. Vamos continuar nas nossas... Bel, agora... Não, posso fazer, mas era você. Então vamos lá. Qual que é o perfil das empresas que a gente já fez esse? É bom que nossos convidados eles já vão adiantando algumas coisas. O que as empresas e os funcionários ganham ao contratar a Safe Space? E podemos dizer que é uma operação de ganha-ganha? Com certeza. Os funcionários ganham
a possibilidade de contribuir com a construção de uma cultura mais inclusiva, ganham a chance também de aprender, né? A boa parte dos problemas de comportamento hoje são cometidos por pessoas que não têm a intenção de ofender, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade desigual, que muita gente reproduz comportamentos, né, que são ofensivos, porque, enfim, foi o jeito que a gente aprendeu até agora. Então, assim, é novidade para muita gente. E você colocar um canal de relato, assim, um canal de escuta de uma forma construtiva, é uma chance das pessoas aprenderem também, né, entenderem que aquilo ofendeu, mas tudo bem, a pessoa, né, se sentiu confortável para relatar internamente, enquanto foi só um comentário. E aí a pessoa vai entender e não vai fazer de novo. Então, é legal porque com a Safe Space a gente traz essa mentalidade de prevenção e de aprendizado também, né? A gente foge muito da ideia de que, putz, você fez uma coisa errada ou, né, um comentário ofensivo, você nunca pode entender que aquilo é errado, você nunca pode melhorar, isso... É uma mentalidade, né, de cultura do cancelamento que é muito problemática, porque se for assim, tá todo mundo cancelado, né? Uhum. Então, claro, as coisas acontecem com recorrência, tem casos e casos, mas assim, na forma geral, a gente acredita que as pessoas têm que ter uma oportunidade para aprender. Concordo, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela tá fazendo. Exatamente. E a gente acaba, com a Safe Space, acho que esse é o principal benefício para as pessoas colaboradoras, é que a gente acaba igualando um pouco a oportunidade de falar, de se manifestar, porque quando a gente pensa numa sociedade que tem hierarquia, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também em termos de posição social, não é todo mundo que vai se sentir confortável de falar cara a cara, né? Talvez uma head ou um líder consiga falar direto para um C-level que, putz, achou não sei o que ofensivo, não gostou do jeito que a pessoa interrompeu, mas e a estagiária, né? E a pessoa que trabalha no restaurante, né? Sei lá, Concordo com você. Então, a gente precisa igualar, a gente precisa que todo mundo consiga falar se está incomodado no ambiente de trabalho, especialmente agora que, né, fala-se tanto em trazer mais diversidade para o ambiente de trabalho. Eu acho que isso é incrível tanto para a pessoa que trabalha no ambiente dela, quanto para a empresa que está sabendo o que está acontecendo, né? Em tempo real. Eles sabem que geralmente denúncias, né, não vem só de uma pessoa quando acontece uma coisa. Eu acho que a pessoa não vai lá, olha, a pessoa falou hoje que eu não tô bem, sabe? Alguma coisa. Não vai, vem coisas bem mais graves e coisas que possivelmente não acontecem só com uma pessoa. Sim, né? Para a empresa o principal benefício é visibilidade, né, e chance de resolver internamente. Hoje, o risco de não atender a um problema de comportamento, seja de assédio ou de corrupção, está muito maior, né? Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, até casos de corrupção, que hoje em dia, né, é óbvio que é errado e é óbvio que é um risco para a empresa, passavam despercebidos, né? Assim, antes da Lava Jato, enfim, as coisas aconteciam, obviamente ainda acontecem, né? Mas mudou um pouco a responsabilidade das empresas, e com o movimento Me Too também, em relação ao assédio sexual, agora, né, Black Lives Matter também, que, enfim, durante a pandemia cresceu muito em relação à discriminação racial. Então, o risco para as empresas está muito grande. Todo dia alguém está falando no LinkedIn, né, sobre alguma experiência que teve, e aí compromete a marca empregadora. Concordo. Então, para a empresa é isso, é visibilidade. Incrível. Muito legal. Vamos para as Power Questions? Vamos, a gente tem, Rafa, nossas Power Questions aqui. Nada assustador. Vamos lá. Você acha que as empresas brasileiras, elas estão realmente preparadas para ter um canal de denúncias? Eu acho que tem uma parte das empresas que estão preparadas e a outra parte não vão ter escolha, porque elas vão ter que responder a essa mudança que está acontecendo, senão elas vão ficar para trás. Então, acho que tem empresas que não estão preparadas, mas logo vão estar, porque não vai ter outra opção. A minha vem já atrás, logo quase pegando o gancho. Você tem medo de que as denúncias caiam no esquecimento depois delas serem feitas e investigadas? Ou seja, qual que é o próximo passo? A punição nunca seja aplicada e tudo continua igual? Tipo, tem a punição? Como que é? Eu não tenho medo, porque eu acho que é um processo de aprendizado, né? O importante é a empresa dar um passo, então colocou o canal, já tem uma intenção, né, de enxergar, e aí a empresa vai aprender também como atender bem a esses problemas, e eu acho que tem alguns profissionais que estão mais capacitados, outros menos, mas por isso que a Safe Space existe. A gente vai ajudar todo mundo a
a chegar lá. E a gente não acredita nessa visão tão punitivista, vamos dizer, né? A gente entende que, claro, impunidade é um dos fatores que faz com que problemas de comportamento sejam tão frequentes, mas não é o principal, né? Uma porcentagem pequena dos problemas são cometidas por pessoas que têm intenção, têm consciência da relação de poder, da posição de poder e abusam isso de propósito. A grande maioria dos problemas são reproduções de questões que a gente demorou para entender, ainda está entendendo. Então, eu acredito no aprendizado. E a gente quer caminhar junto com as empresas que também, né, se colocam nessa posição mais vulnerável mesmo, de entender que problemas acontecem em todo lugar. A diferença é a postura que a empresa tem. Sim. Se é uma postura reativa ou uma postura proativa. Desde que a empresa tem uma postura proativa, estamos juntos, vamos ajudar e é possível construir um ambiente de trabalho inclusivo. Que demais. Eu fiquei com uma pergunta bem... Vou brigar com a Val depois. Alguma de vocês 4 já sofreram algum tipo de assédio no trabalho? Já. Assim, perguntam muito isso pra gente. Eu já sofri, assim, não um assédio sexual super grave, mas atos de assédio sexual, né? Comentários sobre a aparência, comentários sobre a roupa que você tá usando, enfim, às vezes ultrapassar um limite numa festa da firma. Todas essas coisas já aconteceram comigo e na época... eu entendia que era problemático, mas não consegui falar internamente também, porque, enfim... ficava constrangida. Exato, não sentia que tinha um espaço seguro. Talvez se já existisse a ferramenta da Safe Space, eu teria conseguido. E, enfim, minhas sócias também, casos de assédio moral, de discriminação, acho que isso... Infelizmente, acontece com todo mundo, assim, acontece, gente. É muito comum. Até discriminações que são mais veladas, né? Às vezes não é uma coisa tão explícita, mas você percebe que você está sendo tratada diferente porque você é mulher, por exemplo. Isso... Deveria ter um safe space para mais coisas, né? Acontece. Não só para as empresas, para o dia a dia. Mas eu tenho amigas que... A gente tava falando com questão de salarial, assim... Aí eu falei, não, porque esse meu amigo, ele ganha muito bem, ele tem o mesmo cargo que você, numa outra empresa. Daí a resposta dela foi, porque ele é homem. E daí na hora eu senti uma dor de umas coisas assim, eu falei, gente, olha o quanto, né? Tipo, poderia ter 1000 respostas da empresa diferente, né? Não, a resposta foi essa. Eu falei, imagina o que ela não passa, aonde ela está, como que não é a cultura. É muito louco isso. Isso, com certeza, assim, é muito louco que sempre que a gente divulga alguma vaga, né? A gente tá contratando muito na Safe Space, a gente recebe e-mails de pessoas contando relatos, assim, nossa, muito obrigada por vocês estarem fazendo isso, aconteceu comigo, e a pessoa relata um caso, e assim, é num e-mail genérico, né, que ela nem sabe pra quem ela tá falando, mas porque realmente, assim, é muito comum, e aí são relatos dos mais variados tipos de discriminação e assédio, assim, realmente é muito mais comum do que a gente pensa. Sim. É verdade, eu vejo isso frequentemente, a gente vê frequentemente. Não, eu já passei por isso. A gente já passa reclamei. por isso. Né, mas tipo, em ambiente de trabalho, eu já passei. No ambiente do nosso trabalho não tem, apesar que eu chego pra Isabel e falo que ela tá muito bonita todos os dias. Falei pra Rafa hoje, mas gente, zero assédio. Não, mas no passado. Tô brincando, gente, uma coisa tão grave. Reclamei com o RH, fui falar lá, tipo, né, porque não tinha nada disso. A resposta pra mim foi, não fica assim, ele é desse jeito. Ele faz isso com quase todo mundo, é normal. Aí eu, tipo... É um problema muito Sabe complicado. aquela coisa assim, tipo, que... É que eu realmente, tem coisas pra mim que são inadmissíveis. Eu falei assim, olha, pode ser normal com todo mundo, mas se acontecer comigo de novo, vai ser pior. Sim. Tipo, não vai. E aí, nunca mais nem passou no mesmo corredor que eu, a pessoa, tipo, deram um jeito. Mas aí que você Mas vê não é um comportamento, gente, você não responde isso. Eu acho RH. que exatamente. Não, daí que você vê que é um problema estrutural, entende? Porque nesse caso, a pessoa responsável pela RH tava reproduzindo esse comportamento, né? Assim, normalizando uma coisa que... Tipo, não, ele é assim, é o jeitinho, tipo... Isso não é normal, desculpa. Sim, e assim, você entende que não é normal, mas pensa que uma outra pessoa poderia escutar falar com a intenção de, né, ela se sentiu incomodada, ela vai lá, ela fala, e aí escuta que é normal, ela fala, bom, é normal, né, e aí as próximas 10 vezes que acontecem, ela tá pensando que é normal. Exato, então assim, isso é uma parte significante do problema. E Rafa, conta pro pessoal aonde que eles podem acessar o Safe Space, conhecer um pouco mais de vocês.
Boa. www.safe.space, nosso site. Então, lá vocês conseguem, né, ler sobre a plataforma, entender mais o que a gente está fazendo. Tem várias matérias na mídia também, falando sobre a empresa, sobre alguns marcos que a gente conquistou até agora. E, né, quem tiver interesse também em falar com alguém do nosso time comercial, é só deixar o e-mail lá no nosso site e a gente entra em contato. Ai. Rafa, amei que, olha, muita prosperidade para vocês, que vocês possam cada dia mais trazer, tenha mais visibilidade, né, gente, que traga mais informação cada vez mais, não só para as empresas, que possa alcançar cada vez mais outros níveis de coisas para poder ajudar as pessoas. Foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouquinho mais. Eu tô apaixonada. Também, gente. Teremos o Safe Space em breve com a gente. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. Rafa. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima.